Sociedade Objetiva, a sociedade em debate na Rádio Manobras. Uma organização Conception Rádio Manobras para o Orfeão do Porto. Boa tarde, bem-vindos a mais uma Sociedade Objetiva. Hoje, dia 20 de Abril, estamos no Orfeão do Porto. Hoje para falar de cinema em português, e comigo tenho Hélder Magalhães, que é produtor audiovisual e faz parte, ou teve a iniciativa de juntar um grupo de pessoas que estão neste momento a trabalhar para reabrir ou reativar o cinema batalha. Reativar é a palavra. Vocês não se apresentaram, os nossos convidados não se apresentaram antes do início, mas fazemos agora as apresentações aqui em direto. Tem também Artur Serra Araújo, realizador e argumentista, cá do Porto, faz parte desta nova geração de realizadores e de pessoas de cinema, tal como o Rodrigo Areias, realizador, produtor de Guimarães. Grande parte do teu trabalho de produtor, ou não sei se foi grande parte, mas a parte mais significativa nos últimos tempos esteve relacionada com a capital da cultura em Guimarães também. E os teus filmes também recentes tiveram algum sucesso, muito sucesso, devo dizer. E também Regina Guimarães, realizadora, dramaturga, poeta, tradutora, produtora e muitas outras coisas. Não é à toa que a Regina Guimarães tem mais epítetos. É também a pessoa que faz cinema há mais tempo nesta mesa, ou que está relacionada com o cinema há mais tempo. E eu se calhar começava mesmo pela Regina, por lhe pedir que nos diga da sua visão ou da sua perspectiva sobre o novo cinema português. Ou, se quisermos, um pequeno balanço do cinema em português, feito em Portugal, produzido em Portugal, no que diz respeito à sua qualidade, à sua capacidade de chegar ao público, à sua capacidade de ser político e de ser ativo junto das pessoas. Bem, eu juro que não é da idade, mas essa coisa do novo aflige-me um bocado, porque há pessoas que começam a fazer cinema e fazem velho cinema desde o primeiro plano que rodam, e há pessoas como a Oliveira, que tem 104 anos e ainda quer andar aí a abrir portas. Portanto, é por isso que é sempre um bocadinho complicado falar nesses termos. Isso por um lado. Por outro lado, nós estamos face a uma crise de apoio estatal, não é? Com os apoios que não vêm, a produção parada, digamos, a produção convencional. O que não quer dizer que não haja pessoas a fazer cinema nos seus cantos, e acho que isso, desde o advento do cinema digital, há mais do que havia antes, obviamente, por razões que não vamos aqui discutir, porque são óbvias. Eu considero que eu e o Sagnar fizemos um trabalho sobre o cinema do último quartel do século XX, e tivemos alguma dificuldade em encontrar o filme Charneira, e escolhemos o Palavra e Utopia de Manuel Oliveira, porque pensámos assim: o filme importante a seguir, que é O Quarto da Wanda, do Pedro Costa, já é outra coisa, já é outro cinema, já é outra história do cinema. Portanto, de facto, com a morte de alguns dos nomes farol do cinema português, ou com o facto de que outros terão tendência a deixar de trabalhar, não é? Estamos perante, digamos, uma nova geração. Mas essa nova geração não é só constituída por novos, porque dentro de uma geração, digamos, imediatamente anterior, também há pessoas que mudaram de rumo. Ou seja, por exemplo, o cinema que o João Botelho faz hoje não é o mesmo cinema que fez nos anos 80, 90, etc. Portanto, acho muito confusionista falar de novo cinema português. Agora, oferece-me-se a dizer, apesar de tudo, que também graças à mudança das políticas estatais, embora neste momento não temos política estatal, portanto estamos à vontade para falar dessa merda, porque não há. Bom, quer dizer, é uma espécie de negativo. Mas a mudança que se traduziu pela consideração que levou a haver um apoio à curta-metragem, ao cinema documental, ao cinema de animação, veio criar, de facto, outros fazeres do cinema neste país. Ou seja, outros fazeres, outros processos, outras maneiras de encarar. Por exemplo, o documentarismo teve conheceu um enorme desenvolvimento, com momentos mais felizes ou momentos menos felizes, mas para haver, digamos, riqueza e fertilidade de produção é preciso haver direito ao erro, e portanto isso é importante haver um apoio a essa. Isso não existiu sempre, não é? Nós esquecemos demasiado rapidamente de que
nos gloriosos anos 80, quem não fizesse uma longa-metragem 35mm, chamado filme padrão, que ainda hoje acho que vigora, não sei por quanto tempo, não tinha direito, e de ficção, evidentemente, não tinha direito a ser subsidiado. Portanto, desenvolvimento de documentário, desenvolvimento da curta-metragem. Quanto à curta-metragem, também há aqui umas coisas a dizer sobre isto que se me oferecem dizer, é que há muita gente que se lança na curta-metragem, que eu acho que é um nobilíssimo formato, nada mais difícil do que escrever um pequeno poema ou que realizar um pequeno filme, mas muitas pessoas lançam-se nisso com a ideia de que vão fazer um cartão de visita, o que dá evidentemente grande cagada, porque normalmente querem mostrar todo o talento que têm ou não têm em menos tempo, e acham que isso constitui uma démarche aceitável, se não convencional. Mas no meio disso, obviamente, também há os que se fazem a coisa um bocadinho mais a sério. Portanto, para mim, o novo cinema português é um cinema já de confronto com outros formatos, com outras durações e com a veia do cinema documental. Isso vem transformar o olhar, ou pelo menos o olhar daqueles que são permeáveis ao mundo. Eu acho que não é possível ser cineasta sem ser um bocadinho disso, sem ter um grande mundo interior com uma grande varanda para o mundo exterior. E essa situação, que é uma situação criada pela mudança de políticas, realmente veio trazer, mas não me apetece muito falar de nomes nem de estilos, porque acho que isso é completamente enganador. Sim. Rodrigo e Artur, vocês são criadores, são realizadores, e eu imagino que serão da mesma geração. Da mesma turma. Eram da mesma turma, fantástico. Começaram a fazer filmes nesta altura em que a Regina referiu, em que não há qualquer estratégia pública para o desenvolvimento do cinema português, ou as tentativas que há são frágeis e tímidas e desconexas. E como é que vocês começaram a fazer filmes? Como é que conseguiram, também nesta perspectiva de encontrar novas formas e novos processos de os produzir, como é que vocês entraram na realização e como é que começaram a enfrentar esses problemas? E como é que os enfrentaram e os solucionaram? Artur? Isso é tudo. Posso responder primeiro? No meu caso, tive a sorte de sair do filme do curso com um projeto final de curso que me permitiu progressivamente entrar no meio mais profissional através dos festivais de cinema e pronto, inserir-me metodicamente, portanto fui-me inserindo no meio. Agora também foi importante contar na altura com um produtor que também tivesse a começar, mas que já estava de certa forma familiarizado com todos os processos de captação de apoios e de recursos. Sendo certo que até hoje, ao fim de não sei quantos filmes, nunca fiz um filme, portanto, ganhando um concurso do ICA e esperar que o dinheiro chegasse e filmasse. Portanto, nunca fiz nada disso. Cada filme foi um processo, ou digamos uma batalha diferente para conseguir apoios. Portanto. Sim, quer dizer, eu nem sei responder bem. Vocês há pouco estavam a falar em off desta questão da autoprodução, ou tu és realizador, mas o teu processo de trabalho só permite que sejas tu a produzir o filme, porque... Não, eu tenho um problema diferente, Helder. Eu sou um futuro ex-produtor cuja vida é produzir filmes, e depois nos meus momentos vagos consigo às vezes criar um bocadinho de espaço para fazer os meus filmes. E esta é a triste realidade da minha vida. Tenho que ser capaz de a mudar, mas é a triste realidade com que tenho que trabalhar. Eu, no fundo, sou produtor todos os dias da minha vida, porque vou todos os dias para um escritório e a minha vida é contratos e folhas de Excel, e é uma ganda seca. Como te dizias há bocado, a minha vida nos últimos anos é uma seca ainda maior, porque tive que levar com a Capital Europeia da Cultura, com alguma violência, num projeto que fiz com todo o amor e carinho. Estou muito contente por ele ter chegado ao fim, e só isso foi uma aventura. Me envelheceu precocemente, eu tinha a cara de ter 15 anos há 3 anos atrás, e agora tenho pinta de já tenho 50, por isso foi assim um envelhecimento precoce, de forma um bocadinho agressiva. Mas, no fundo, a questão é que, relativamente aos financiamentos, a questão era mais do que isso. A Regina também produz os seus próprios filmes, também lida com estas contingências, e
e é necessário encontrar sempre uma forma de juntar o processo de criação que vocês têm para fazer os filmes com a reunião das condições necessárias para os produzir. E como o Artur estava a dizer, o vosso caso também, vocês não ficam sentados à espera que venha um subsídio do ICA ou do organismo atualmente. Não sei qual é. Sim, que eu acho que a questão tem a ver com a vontade de fazer filmes, não é? Conseguir criar esses mecanismos de criação. Eu gostava de saber como é que isso funciona, como é que vocês fazem isso de facto. A Regina tem uma vida profissional intensíssima à volta de outras coisas, a literatura, e isso contribui tudo para fazer cinema também, a sua experiência profissional. O meu sonho como não realizadora de filmes, porque eu acho que é um bocado complicado quando utilizamos a palavra filmes, a palavra realizador, a palavra cinema, parece que estamos a falar todos da mesma coisa e não estamos, de facto. E eu tenho uma relação com o cinema que tem tudo a ver com a relação com a escrita. Não sei se é com a minha vida profissional, que não a tenho, porque sou formada, mas é com o facto de eu querer o mínimo de mediações possíveis entre mim e o fazer. Ora, isto não é de todo o caso da maioria esmagadora dos realizadores de cinema. E nem tem que ser. Quer dizer, não existe nenhuma bondade essencial na maneira que eu tenho de trabalhar. É apenas a minha maneira de trabalhar. Eu reivindico o direito de fazê-lo e não me chateiem. Não sei se são filmes e estou-me a borrifar, estou-me mesmo profundamente a cagar, porque aquilo quero é fazê-lo da forma inteira que é a minha e que tem a ver com escrita e com a experiência da escrita. E se quisermos até da poesia. O Rodrigo faz as coisas de uma maneira muito diferente, mas faz umas coisas de uma maneira que é preciosíssima e que é matéria importante de reflexão. E por isso é que ele acho que é um tipo de referência, é que ele ama o trabalho dos outros, ele ama o cinema amando o trabalho dos outros e não apenas o seu. Isto é uma coisa fundamental. Aliás, eu não acredito em nenhuma alteração substancial do panorama do cinema em Portugal se aqueles que são os principais atores a todos os níveis e acabando nos espectadores, não caminharem no sentido de um amor pelo trabalho. Não sei se a palavra trabalho, que tem, digamos, uma etimologia um bocadinho horrível, é o termo adaptado. Mas essa questão do amar o trabalho dos outros é essencial. Acho que foi isso que fez os poucos movimentos estéticos identificáveis como tais dentro da história do cinema, saíram do amor do trabalho dos outros. E isso, em Portugal também tivemos um bocadinho disso, com essa velha geração, que eram os tipos que viam os filmes uns dos outros e que se chateavam à frente da moviola e que comentavam e que se zangavam e que, se fosse preciso, trocavam de namoradas. Não interessa, isso existiu uma relação muito forte. Disso o cinema português está muitíssimo carente, obviamente, desse trabalho crítico que se realiza, que se acontece ao nível do fazer. Também está muito carente de recepção crítica, mas isso aí é mais ou menos todo o trabalho artístico em Portugal, acho eu. Mas o primeiro trabalho crítico se situa-se ao nível da fabricação do produto. E isso só é possível entre pessoas que atribuem grande valor ao olhar dos outros. E acho que esta prática de produzir filmes de outras pessoas, e que ele não fez só no âmbito da Capital da Cultura, porque poder-se-ia pensar que foi para a Capital da Cultura, arranjou ali um tacho, e portanto, e é isso que o rapaz Rodrigo. Não, mas isto era uma coisa que ele já estava a fazer antes, com grandes riscos pessoais, às vezes com discursos delirantes, que eu também acho que ele teve, mas isso não interessa, mas fê-lo. E pronto, e acho que por aí é que esta merda vai mudar, de facto. É pelo rompimento dessa convenção do que é o cinema. Nós não temos que fazer o cinema dos americanos, nem dos javaneses, nem dos soviéticos, nem de antepassado nenhum. Estamos em 2013, é bom tempo de rompermos com essa merda. O cinema nisso é infantil. Está a léguas e léguas dos dispositivos de desenvoltura da arte contemporânea. Isso é triste que o cinema ainda esteja assim. Perdemos esse comboio há... Perdemos esse comboio. É muito triste. Nós ainda estamos numa de narratividade, de géneros, etc., que é assustadora. O cinema tem que se libertar disso. E claro que vai ser a gente nova que o vai fazer, provavelmente.
Nesse sentido, sim, podemos dizer que é o 9% nova, porque... Nova é mais no sentido de nova geração, mas é preciso esse rompimento também para, se calhar, o público começar a olhar para o cinema português com outros olhos e ver que aqui fazem-se coisas diferentes, aí o drama coisas é outro, especiais, com... Acho que aí o drama é outro. Isto que a Regina está a dizer tem... no cinema do passado. Sim. Eu fico toda contente quando o Medvedkin enche Serralves, ou o Parajanov tem 180 espectadores em Serralves. Eu até me encho o ego, até que parece que fui eu que fiz o filme. Não é essa a questão. Não é negar o passado, é sair dessa doença infantil do cinema, que foi o seu modo de produção, que tem a ver com histórias complexas, tem a ver com patentes, não com comboios índios, mas com detetives e coisas assim. Nós estamos na América do princípio do século XX. E, portanto, enquanto estivermos a pensar no cinema, como estivesse no tempo em que se vendiam as patentes e em que se criaram os artistas unidos, o raio da parta, estamos a pensar numa arte condenada a desaparecer. E aí sim podemos dizer que o cinema pode morrer. Não sei se me faço entender. Sim. E a Regina vê nesta geração e neste modus operandi que pessoas como o Rodrigo estão a fazer uma via de escape para o futuro do cinema português? Acho que sim. Quer dizer, eu também compreendo que eu gosto muito do trabalho de sombra. Pronto. Eu chamo rainha, mas não tenho nada de régio. Mas, para haver sombra, é preciso haver sóis a brilhar e pessoas sobre as quais os sóis incidem. Portanto, eu acredito que tem que haver muita coisa no cinema. Agora, o que vai ter que deixar, portanto, tem que haver gajos a fazer produções delirantemente grandes e coisas micro. Acho que isto tudo não tem nada a ver com... O cinema não é isto nem aquilo. Até deve haver gajos a fazer rascunhos. Não é? Porque não houve nenhum Rodin, nem nenhum não sei o que, a fazer rascunhos. Portanto, quem pensa o contrário está tolo. Agora, é preciso mudar de postura em relação à definição do que é esta arte. Esta arte é a sua história, mas não é só a sua história. É uma arte industrial. Mas a indústria morreu, tal como nós a conhecemos. Portanto, continuar a falar do cinema como uma arte industrial numa era de desindustrialização é, no mínimo, absurdo. É andar para trás. Não andar para trás, é ficar sempre no mesmo sítio, não é? Patinar. Mas aí o nosso cinema continuará a ser artesanal, não é? Não há nada a fazer. Essa será sempre a nossa feliz realidade, no meu ponto de vista. Mas há artesãos mega, estás a perceber? Sim, estás claro. a perceber? É que às vezes quando se fala de artesanato parece que estamos a falar de um gajo que está a fazer com carinhos ou não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, percebes? Sim. Eu odiaria ter que fazer uma mega, seja lá o que for, porque eu que sou tão sociável, mas tudo quanto é mais 3 pessoas à minha frente num filme, is a crowd, é mesmo uma multidão. Agora, eu admito que há pessoas, como por exemplo, e conheci alguns, que são geniais chefes de orquestra a trabalhar com não sei quantos gajos a fazer cada um a sua coisa e a criar condições para, no conflito que é inerente ao trabalho coletivo, fazer coisas de gênio. Portanto, eu não estou aqui a fazer nenhuma receita para o que é que vai ser. O que é preciso é deixar-nos dessa coisa estranha que são fetiches do cinema, que foram muito transmitidos via cinefilia, mas também via museus do cinema, etc. Quer dizer, nós não devemos musealizar o presente. Percebes? É isso que eu quero dizer. Ias um bocado... Sim, não, eu ia pegar naquilo que a Regina estava a dizer para falar, ou seja, produz há muitos anos um senhor chamado Edgar Pera, de quem sou muito amigo e gosto imenso do seu trabalho, e há essa dificuldade sempre em explicar às pessoas, quando estamos a fazer um filme do Edgar, como é que a malta se consegue libertar desse hiperrealismo que o cinema nos obrigou, não é? Se de repente há esta obrigação narrativa que está, e sim, perdemos a guerra com qualquer outra arte, não é? Porque de repente o caminho isolado que o Manuel de Oliveira faz do cinema através da literatura, separando daquilo que é a evolução via teatro, se quisermos, não é? Mas via as artes, perdemos esse comboio, não é? Completamente. O cinema nunca mais esteve associado a correntes artísticas desde o início dos anos 20, não é? E isso é que é o lado difícil. É o lado difícil de equilíbrio, porque tem que haver cinema para tudo, não é exatamente isso que a Regina está a dizer, ou seja, tem que haver cinema mais formatado do lado A, mais formatado do lado B, e no meio desta confusão toda é que pode haver alguma vitalidade, e não numa linha, ou não num caminho, e dizerem-nos o carreirinho é por aqui, porque efetivamente
O Quarto da Wanda, do Pedro Costa, é um filme que rompe radicalmente com uma série de coisas, então cá é inacreditável, e rompe um caminho e de repente tens todos uns Pedros Costinhas por aí fora, não é? Querem todos ser o Pedro Costa, depois, a partir daí, não é? E crias uma escola em que toda a gente quer seguir aquela fórmula para o sucesso, não é? Como se isso fosse matemática. Mas no fundo, ainda por cima, nós estamos a acabar esta semana um filme 3D, experimental, delirante, para exportação, em que o Edgar faz um filme, faz um terço do Peter Greenaway, um terço de Jean-Luc Godard, um terço de Edgar Pera. E é no fundo um filme sobre a evolução do espectador de cinema. É engraçado, que é estilo um filme tese em 3D, em delírio, sobre a indústria do cinema, na própria evolução do cinema e na criação de novos espectadores. E é inacreditável com 3 realizadores diferentes que a maluqueira que aquilo é, e a desbanda que aquilo é. E o resultado final ser um filme tese tão complexo, mas ao mesmo tempo indo bater nestas questões todas. Eu estou um bocadinho, porque vinha ao telefone até aqui a falar sobre o filme, a tentarmos acabar um filme. Segunda-feira vai ser uma coisa difícil, por isso estou um bocadinho obcecado com o filme, ele não me sai da cabeça, mas isto tudo para dizer que esse tipo de linguagem terá sempre dificuldade, não é? De ser uma coisa autossustentável. Isto tentando chegar à tua pergunta. Ou seja, será sempre difícil desformatar? Será porque fomos todos formatados? Não? Eu fui altamente formatado. Eu vou fazer um filme de detetives a seguir um filme de cowboys. Quer dizer, isto não há nada, e da forma mais classicista que conseguir. Ou seja, isso é uma atitude. Pronto, mas isso tem a ver com a minha evolução, sem qualquer problema. Agora, no fundo, há essa questão de que para conseguir desformatar é uma luta difícil, é uma luta complexa, não há fórmulas de curto prazo, muito menos de curtíssimo prazo, que é aquilo que a malta está à espera, não é? É como a questão do cinema batalha ou de qualquer outra, não vais criar público no Porto em 2 anos, não é? Ou seja, é uma coisa que demorará muito tempo, porque assassinou-se o público no Porto da mesma forma que se assassinou a abertura intelectual das pessoas para ir verem coisas diferentes. No fundo, as pessoas querem ver coisas formatadas e é preciso uma luta para que isso aconteça, não é? E essa luta tem que ser constante, no fundo, não é?